Iniciando aqui mais Strat Talk, agora com um tema muito pedido por vários de nossos ouvintes, que seria Dugin e a quarta teoria política. E como não poderia ser diferente, para tratar de um tema tão pertinente e que vem cada dia ganhando importância à medida em que esses movimentos eurasianos crescem no Brasil, trouxemos o professor Rafael Queiroz, que já pode se apresentar, por favor. Bom dia a todos, Viva Cristo Rei. É com grande prazer que estou aqui novamente no Traditelk. Agradeço, Semag, pelo convite. E hoje nós vamos falar sobre a figura de Alexander Dugin e sobre a quarta teoria política, os conceitos que marcam, caracterizam a quarta teoria política e também o pensamento do Dugin. E considero muito pertinente esse Traditelk porque há hoje, no meio tradicionalista, um crescente interesse pela figura do Dugin, em razão dele representar, de uma certa maneira, um polo de oposição ao globalismo, à globalização, a esse contexto de progressismo que nós vemos por aí. Ele é uma espécie de Olavo de Carvalho da Rússia, mas considero que o Dugin é muito mais articulado e muito mais profundo do que o Olavo e muito mais original, o que não faz dele menos perigoso, pelo contrário. O fato dele ser mais articulado intelectualmente do que o Olavo de Carvalho, mas ele é exatamente alguém que é mais perigoso nesse aspecto. Creio que a vantagem do Dugin em relação ao Olavo de Carvalho é que o Dugin não deixa nenhuma dúvida com relação à sua adesão ao perennialismo. Ele deixa isso claro, do Olavo de Carvalho, que mascara isso com um verniz de catolicismo. O Dugin não. O Dugin deixa muito evidente, muito notório que ele é um perennialista e que toda a sua teoria se fundamenta no perennialismo de Fritz Georg Schuon, de René Guénon e de Júlio Zévola, diferente do que faz Olavo de Carvalho. Então, nesse aspecto, ele é menos perigoso, porque quando você conhece o seu inimigo, você tem armas para lutar contra ele. E quando alguém se faz passar por amigo, fica muito mais difícil você opor uma oposição, fazer uma oposição. Então, nesse aspecto, ele é menos perigoso que o Olavo, mas no tocante à articulação intelectual, ele é muito superior ao Olavo de Carvalho, porque ele tem uma teoria realmente original, originária e muito bem construída, apesar dos problemas que ela carrega. Tá? Diferente do Olavo de Carvalho, que é apenas um copiador de teses já elaboradas por outros autores. Tá? Então, era isso que eu queria dizer aqui no início. E nós vamos dividir aqui, Semag, a nossa apresentação em basicamente três partes. Eu vou falar aqui da figura do Dugin, tá? Quem é Dugin, quem é Alexander Dugin, um pouquinho da história dele. Depois eu vou os fundamentos teóricos da quarta teoria política, ou daquilo também que eu chamo de Duginismo, que é a teoria do Dugin, né? O pensamento de Dugin. E, por fim, eu vou falar um pouquinho dos erros de Alexander Dugin, traçando alguns conceitos basais da sua filosofia, do seu pensamento político. Tá? Então, é essa estrutura. Perfeito. E podemos então iniciar quando o senhor desejar. Pode introduzir. Então, como não poderia ser diferente, mesmo que logo na sua introdução já tenha abordado a figura de Dugin, quem exatamente é Alexander Dugin? Qual a sua origem, o seu pensamento, a pessoa e Correto. a sua influência atualmente? Então, Alexander Dugin é um teórico da escola contemporânea de geopolítica russa, neo-eurasiana, ideólogo do movimento eurasiano e autor da quarta teoria política da teoria do mundo multipolar. Então, tem dois pontos aí a destacar. Tá? Quando a gente fala de eurasianismo, a gente se refere a uma ideologia que é muito anterior ao Alexander Dugin. O eurasianismo ele começa a se desenvolver lá no finalzinho do século XIX, na Rússia, e ele tem, entre outras características,
como traço o pan-eslavismo, ou seja, a ideia de que a Rússia ela tem um destino manifesto a cumprir sobre a Europa, um domínio a exercer ali sobre a Europa e a Ásia, daí eurasianismo. E essa teoria ela vai encontrar eco também em Mackinder, que era um geopolítico, um teórico ali do início do século XX, que admitia que a Rússia era o centro do mundo. Então, assim, quem dominasse a Eurásia dominaria o mundo, basicamente. Tá? A ideia de Mackinder era essa. Então, inclusive, em cima dessa tese é que Hitler vai fundamentar a proposta de invasão da Rússia, né, ali na Operação Barbarossa, na Segunda Guerra Mundial. Em cima dessa ideia também que Lenin e Stalin vão constituir a União Soviética. Enfim, então essa ideia ela teve uma influência muito grande na história. E ela é anterior ao Dugin. Quando a gente fala de eurasianismo, a gente tem que deixar claro que o Dugin não é o criador do eurasianismo. Ele assume o eurasianismo, né, na sua teoria política, na sua quarta teoria política. A sua geopolítica é uma geopolítica eurasiana, mas ele vai além disso. Tá? Assim como ele vai além também do nacional-bolchevismo. Então, para o Dugin, uma coisa é a quarta teoria política, outra é o eurasianismo, outra é o nacional-bolchevismo. Segundo Dugin, as duas ideologias mais próximas da quarta teoria política e da teoria do mundo multipolar, que aí sim são as suas teorias políticas, tá? Originais, né? Criadas realmente por ele. Segundo, então, Dugin, essas duas ideologias são as mais próximas da quarta teoria política. Tá? Então, por isso que ele também se apresenta como um neo-eurasiano, um nacional bolchevique, etc., porque ele incorpora essas ideologias que já existiam à quarta teoria política. Mas a quarta teoria política transcende isso daí. Então, esse ponto é muito importante, porque muita gente confunde eurasianismo, quarta teoria política e nacional-bolchevismo. Não são exatamente a mesma coisa, embora a QTP incorpore essas duas ideologias. Tá? O Dugin ele vai fundar o movimento Eurásia. Isso lá nos anos 90, início dos anos 2000. E ele também vai ter uma atividade como catedrático da Universidade de Moscou, professor da área ali de sociologia da Universidade de Moscou, se eu não estou enganado. O pai de Dugin, ele trabalhou no serviço secreto soviético, onde o Dugin também trabalhou, tá, como arquivista da KGB. Então, o Dugin ele pegou ali o finalzinho da União Soviética e ele teve acesso a muitas obras que, à época, eram censuradas. Tá? Leu Heidegger, leu Nietzsche, uma série de autores que acabaram influenciando no pensamento político dele. Quando a União Soviética caiu, em 1991, o Dugin fica desempregado e ele passa a trabalhar como jornalista político. E daí ele começa a se envolver em política junto de uma figura também muito conhecida, que é o Eduardo Limonov. Eduardo Limonov foi um poeta e um ativista político, criador da ideologia nacional bolchevique. Tá? E a partir dessa associação do Dugin com o Limonov, surgiu o chamado Partido Eurasiano, que vai se basear no nacional bolchevismo e no eurasianismo. Perfeito? A quarta teoria política aí, nessa época, isso é anos 90, ainda não estava constituída por parte de Dugin. Então, inicialmente, o Dugin ele vai ter uma atividade nesse contexto aí do eurasianismo e do nacional-bolchevismo, desse nicho criado pelo Eduardo Limonov pós-queda da União Soviética. Bom, a partir disso, o Dugin ele vai formar uma associação com alguns patriotas estatistas que tinham vamos dizer assim, uma simpatia pelo comunismo. E isso vai fazer com que o Dugin se aproxime da figura do Gennady Zyuganov, que é o líder do Partido Comunista da Federação Russa. Aí também é preciso fazer uma
uma distinção. Esse Partido Comunista da Federação Russa não é aquele Partido Comunista Soviético que governou a União Soviética, tá? Quando acaba a União Soviética em 91, as forças políticas se reorganizam completamente na Rússia. E aí surge esse Partido Comunista da Federação Russa, tá? Chefiado pelo Ziuganov. E ali, nesse quadro de relação do Dugin com o Ziuganov, ele exerceu um papel muito importante na formulação da ideologia nacional comunista desse partido do Ziuganov. Inclusive, cabe dizer também o seguinte, que agora, na última eleição que tivemos na Rússia, em que o Putin venceu, o Ziuganov foi o segundo colocado. Tá? Muita gente faz uma associação entre o Dugin e o Putin, como se o Dugin fosse o ideólogo do Putin. Na verdade, o Putin ele pertence ao partido Rússia Unida, que é rival do partido do Ziuganov. Então, assim, a ideologia do Dugin está muito mais próxima do Partido Comunista da Federação Russa, do Ziuganov, do que da ideologia do Putin. O Ziuganov ele defende realmente o nacional-bolchevismo. O Putin não chega a esse ponto. O Putin, na verdade, ele postula e lidera ali na Rússia um modelo de capitalismo iliberal, um capitalismo oligárquico estatal, tá? Que é diferente desse modelo que o Dugin defende de nacional-bolchevismo, que tem mais a ver com o strasserismo. E aí, para quem não conhece, o strasserismo era a ideologia de Strasser, que era um membro do partido nazista, que foi expulso do partido nazista por Hitler justamente por seu pendor ao comunismo. Tá? E aí depois a gente pode até, ao final aqui da apresentação, a gente explica um pouquinho melhor o que caracteriza o strasserismo, senão a gente vai sair um pouco aqui do roteiro. Então, em julho de 92, o Dugin ele vai também começar a editar um jornal chamado Element, tá? E esse jornal ele tinha uma tiragem de mais ou menos 10.000, e essa tiragem acontecia 2 vezes por ano. Era um jornal editado 2 vezes por ano. Tá? O título desse jornal ele foi emprestado de um periódico da Nova Direita Francesa, que era editado pelo Alain de Benoist. O Alain de Benoist é também um teórico político, marcado, inclusive, por essa influência perennialista, muito conhecido também, nesse meio aí chamado da dissidência. Né? E, então, isso tudo mostra a conexão do Dugin com essa nova direita francesa, de cariz esotérica, etc. Em relação ao jornal do Dugin, tá? Alguns especialistas, analistas políticos, falam, né, que esse jornal ele tinha a metade dele era composta de cadernos geopolíticos que traziam artigos de grupos que faziam oposição à globalização, que estavam presentes em vários países, e vamos dizer assim, isso mostrava aí já uma ideia de articular a oposição, né, que existia em vários estados, em vários povos aí, em vários contextos, né, de diferentes países, em torno de um projeto liderado pelo Dugin e por essa nova direita francesa e por esse pessoal também articulado aí em torno do nacional-bolchevismo russo, etc. Tá? Então, o Dugin começa a forjar, né, vamos dizer assim, uma internacional antiglobalista a partir daí, a partir desse jornal. Tá? E aí, depois ele vai fundar uma editora chamada Arctogeia. E esse nome aí ele foi emprestado da editora do escritor alemão Guido von List, que viveu entre 1848 e 1918. E esse escritor alemão, ele era um propugnador da tese da Hiperbórea, ou seja, de um continente polar desaparecido que teria sido o lar original dos arianos. Então isso também deixa claro que o Dugin é um arianista.
ele também adere às teses arianas, de um certo modo. Tá? A Arctogeia é uma referência a isso. A Arctogeia é uma combinação de duas palavras gregas antigas, né? Norte, Arctos, e Geia, ou terra, Gaia, que é uma referência ao continente polar desaparecido, e supostamente teria sido o lar original dos arianos. Perfeito? Então, isso aponta também para o fato que o projeto da quarta teoria política, o projeto da constituição de uma oposição à globalização, vai muito além disso que aparece assim na superfície. O que o Dugin pretende é refundar, é recriar, é reconstituir a raça ariana desaparecida. Tá? Então, é algo bastante semelhante ao projeto do Himmler, né, que era um dos principais líderes do Partido Nazista ali na década de 30. Em 1991, 92, tá, o Prokhanov e o Dugin, Prokhanov era um amigo do Dugin, eles vão tentar formar uma aliança entre certos líderes da nova direita europeia, eu citei aqui, né, essa direita esotérica, e vários chefes de departamento e professores da Academia do Estado-Maior General das Forças Armadas Russas. Tá? Na primeira edição do jornal Element, 92, foi publicada a transcrição de uma mesa redonda realizada com alguns oficiais militares, como o tenente-general Nikolai Klokotov, chefe do Departamento de Estratégia da Academia, o tenente-general Nikolai Pikshev, vice-chefe do mesmo departamento, e o major-general Vladislav Iminov, chefe do Departamento de História Militar da Academia. Além do Alain de Benoit, líder da nova direita europeia, e também do Jean Lalou, outro porta-voz da nova direita. Então, a ideia aí era formar uma aliança entre essa nova direita europeia, né, o nacional-bolchevismo e o alto comando militar da Rússia. Perfeito? E em 21 de abril, graças a todas essas conexões que o Dugin foi fazendo, ele conseguiu levar adiante um congresso, onde ele fundou o Movimento Social Político Pan-Russo Eurásia, o movimento eurasiático, ou eurasiano. A realização desse congresso vai estreitar as relações de Dugin com os ex-membros de serviços especiais russos e também com essa nova direita europeia. Tá? E daí ele começou a publicar as suas obras teóricas que realmente inauguram seu pensamento político. Quais são essas obras? Eu cito 4 como principais. Tá? A Grande Guerra dos Continentes, a Quarta Teoria Política, Fundamentos de Geopolítica e a Geopolítica do Mundo Multipolar. Então, se tiver alguma pergunta, Semag, ou demais participantes aqui do Tretel, fiquem à vontade. Essa é a primeira parte da nossa apresentação. Perfeito. Nenhuma pergunta, Rafael. Aliás, eu só iria acrescentar que é interessante como o Dugin ele postula um protagonismo eslavo, principalmente russo, no caso, Sim. e se pegarmos a base filosófica e entre outras coisas que o mesmo defende, é engraçado de certo modo, porque estaria até cumprindo aquilo que Fátima diz sobre a Rússia espalhar os seus erros, porque eu posso dizer que os erros mais graves até típicos do povo russo, como os erros ortodoxos, a não compreensão, por assim dizer, de um sistema econômico puro, já que por eles não terem, durante o período medieval, participado ativamente da economia católica, não é? No caso, eles não tinham um papa, eles não têm, por exemplo, muitas noções de propriedade privada que os medievais no resto da Europa possuíam. Tanto que na Rússia vigorou a escravidão praticamente até o fim da monarquia. Servidão, mais especificamente. Entre os próprios russos, algo inédito. Até a Revolução Russa, servidão ainda existia, de certo modo. Justamente, e os escritores mais
célebres da Rússia tocam nesse tema, o Dostoiévski, Gogol, Pushkin. Sim, sim, sim. Então, Então, o eslavismo, né, russo, ele perpassa a ideia de um Estado totalitário. Tá? E, de fato, nesse contexto, não há propriedade privada. Mas é importante a gente ressaltar, Samag, que a noção de propriedade privada medieval católica é diferente da noção de propriedade privada capitalista moderna. Na noção católica, essa propriedade privada ela está direcionada ao bem comum. Ou seja, ela não deixa de ter um caráter também comunitário, comunal, não no sentido comunista do termo. Você veja que o feudo, por exemplo, ele tinha uma reserva do senhor, era a área exclusiva do senhor, mas você tinha um manso servil onde os servos podiam dali extrair uma renda, um ganho, né, a sua sobrevivência, inclusive em tempo de fome. Na propriedade privada capitalista, você não tem essa dimensão comunal. Né? Você, por exemplo, não tem a terra comunal, onde você pode plantar em tempo de necessidade. Todos os terrenos são cercados, aí os cercamentos que começam a acontecer lá na Inglaterra. E aí, no caso da Rússia, é o oposto. Na Rússia sempre prevaleceu demasiadamente a mão do Estado. Claro que o Estado é importante, mas dentro de certos limites. Né? E a tendência na Rússia sempre foi a uma autocracia, né? E isso se reforçou ainda mais com a Revolução Russa. Então é isso aí. perfeito. E só digo isso porque realmente, de certo modo, ao meu ver, a Rússia, ao não ter sido consagrada, ela se tornou uma nova Roma, por assim dizer, mas que Sim. ao invés de edificar o mundo, ela apenas busca espalhar e propagar ao máximo todos os seus erros, basicamente. A Rússia já se coloca como Nova Roma desde a queda de Constantinopla. E tem um elemento histórico interessante nesse caso. Quando Constantinopla caiu, Constantinopla era a capital do Império Romano do Oriente, em 1453, quando os otomanos tomaram a cidade, as insígnias imperiais, diz uma lenda, teriam sido transportadas para Moscou. E aí ficou essa coisa de Terceira Roma. Né? Agora, os erros do Dugin, né, eles não podem ser reduzidos aos erros da Rússia. Na verdade, os erros do Dugin eles incorporam uma série de coisas. Também os erros russos, o eurasianismo, o comunismo, e que, diga-se de passagem, não é um erro originalmente russo, mas sim judaico, que depois foi assumido pela Rússia, né, na Revolução de 1917. Mas ele é uma síntese, né? O Duginismo é uma síntese de vários erros. E aí você tem o perennialismo, o esoterismo, enfim, uma série de outras. O arianismo também, né? Diga-se de passagem. Enfim, uma série de coisas. Tá? Então, nada mais próprio do que iniciar finalmente, se me permite, no que Uhum. seriam. Quais seriam os fundamentos teóricos do Duginismo, ou, é Uhum. claro, da quarta teoria política no geral? Perfeito. Então vamos lá. Bom, alguns conceitos básicos para a gente entender a teoria política. Primeiro, uma definição de quarta teoria política. Né? A quarta teoria política ela se apresenta como uma superação das três teorias políticas modernas, que seriam o liberalismo, o comunismo e o fascismo. Segundo Alexander Dugin, a quarta teoria política ela se baseia na categoria do povo. O comunismo teria se baseado na categoria da classe, o fascismo na categoria de nação ou elite nacional, e o liberalismo na de indivíduo. Então, segundo Dugin, essas três teorias políticas elas abordariam apenas a parte e não o todo. Então, a quarta teoria política seria superior porque ela incorpora o todo. Tá? Tem um conceito também importante aí, fundamental para entender
a QTP, que é o conceito de Dasein, que vem de Heidegger, que é um filósofo que foi fundador da corrente, ou um dos fundadores da corrente do existencialismo. Tá? Segundo o Dugin, o sujeito histórico do projeto da quarta teoria política, que é o povo, se vincula a essa noção de Dasein. Tá? Então, o que é o Dasein? O Dasein está ligado a uma outra noção que o Dugin usa, que é a de noomaquia, que é igual a ser dos povos, ou seja, cada povo tem um modo de ser próprio, o seu Dasein, entendeu? O Dasein seria o ser aí, ou o modo de ser. Então, nesse conceito de Dasein, o homem é pura existência. Esse conceito é um conceito fenomenológico. O que significa isso? Significa que o Heidegger ele não parte da essencialidade do homem, da ontologia, para construir a sua metafísica. Ele parte, na verdade, ele parte da existência. Então, a existência precede a essência, que inclusive não é nenhuma frase do Heidegger, é uma frase do Sartre. Mas, enfim, serve para explicar a teoria do Heidegger, a filosofia do Heidegger, tá? Que é uma filosofia fenomenológica. Tá? Então, o que é o homem? O homem é aquilo que se apresenta como sendo na existência fenomênica do mundo. Então, o existencialismo do Heidegger, a fenomenologia do Heidegger, se baseia na ideia do desvelamento do homem que se revelaria através do desejo ou vontade de querer ser. Então, o que o homem é? O homem é aquilo que ele quer ser. Tá? Então, é uma abordagem do homem a partir da vontade, não da inteligência. A primazia é dada aí à vontade. E é também dada à existência. Tá? Ao homem enquanto acontecimento histórico. Tá? Bom, quais são os efeitos dessa noção de Dasein do Heidegger e assumida pelo Dugin dentro da quarta teoria política? É que você, primeiro, nega o ser como anterior ao ente, ou seja, você quebra a metafísica clássica medieval e você quebra a antropologia cristã, que tem caráter universalista. Ou seja, o homem não tem uma essência universal. Então, cada povo tem a sua essência, cada homem tem a sua essência. Não existiria, portanto, nesse sentido, uma humanidade, entende? Não existe uma unidade do gênero humano, que é, inclusive, um dos dogmas fundamentais da fé católica. A unidade do gênero humano é em Adão e em Cristo. Em Adão, todos somos pecadores. Em Cristo, estamos todos chamados à salvação. Então, não existiria isso dentro dessa visão heideggeriana e duginiana. Porque cada civilização, cada povo, cada homem é um homem em si mesmo. Tá? O homem indígena ele tem o seu Dasein, que é diferente do homem ocidental. Então, você veja, por exemplo, vou dar um exemplo concreto. O líder da Nova Resistência aqui no Brasil, Nova Resistência, que é a organização responsável pela propaganda da quarta teoria política e pela propaganda do duginismo, né, da figura do Alexander Dugin, cá no Brasil e no mundo. Aliás, é um movimento internacional, diga-se de passagem, mas que se vende como movimento nacionalista. É uma grande contradição. Enfim, ele é favorável, já tive uma vez um embate com o mesmo em razão disso, a que índios, como fazem aqui algumas tribos brasileiras, enterrem alguns dos seus recém-nascidos, porque existe essa prática entre certas tribos indígenas. Crianças que nascem com alguma deficiência são mortas, são enterradas, vivas e morrem. Enfim, são assassinadas pela tribo. Bom, isso tem uma lógica tribal, porque, enfim, eles vivem na floresta,
eles precisam estar migrando daqui para ali, ok. Mas o pessoal da quarta teoria política não vai levar, por exemplo, em consideração uma ética cristã, uma ética católica, no sentido de, olha, aquela criança tem uma alma feita à imagem de Deus, né? Mesmo que ela seja deficiente física, ela não pode ser assassinada. Enfim, então eles consideram o seguinte, que cada povo tem a sua ética. Não existe uma ética universal. Isso é um problema, né? Porque isso abre para uma série de coisas, né? Uma espécie de relativismo, inclusive. Então, a quarta teoria política, ela perpassa a ideia de um reconhecimento da forma de ser de cada povo, seus costumes e sua religião, contra a ideia universal da globalização, de uma aldeia global baseada no modelo americano de sociedade. O problema é que, assim, a quarta teoria política está muito correta em recusar a ideia universalista da globalização, que é uma ideia secularista, que desconsidera Deus, desconsidera Cristo, desconsidera a igreja. Mas ela não faz isso em nome da cristandade. Ela faz isso em nome do Dasein, ou seja, cada povo ter o direito de ser o que é. Né? Então, bom, isso, se levado até as últimas consequências, a gente tem de concluir que, por exemplo, a igreja não pode missionar certos povos. A igreja não pode converter certos povos, né, aos seus princípios, aos seus valores, à revelação cristã, porque, bom, isso seria uma agressão ao Dasein desses povos. Bom, qual é a outra conclusão que se extrai desse conceito da Dasein, da quarta teoria política? É que a Rússia seria o exemplo mais notável desse conflito entre Dasein e globalização. Isso segundo Dugin, né? Obviamente. Então, para Dugin, a Rússia é a arqueomoderna. É um país que é uma mistura de passado e presente e, portanto, a cultura russa se chocaria ante o universal iluminista ocidental. A Rússia não seria um país iluminista ocidental, um país moderno, mas sim um país arqueomoderno, ou seja, um país pré-moderno, um país que ainda conserva certas instituições arcaicas e que, por isso, é um polo de resistência à globalização, que seria, vamos dizer assim, a ponta de lança, né, o construto mais avançado do iluminismo ocidental, o construto político. Tá? Então, o que a gente vê, por exemplo, na Rússia hoje, é que a Rússia, assim, em termos de instituições políticas, ela é perfeitamente um país moderno, né? Ela está dentro de toda uma estrutura moderna, politicamente falando, socialmente, economicamente, não tem como negar isso, mas o Dugin vai dizer o seguinte, que o arcaísmo russo ele permanece na cultura. Tá? E, de um certo modo, ele tem até razão. Né? E eu diria também que o Brasil ele se encaixa nesse conceito de arca-moderno. O Brasil tem instituições políticas calcadas em um modelo moderno, iluminista, mas a sua cultura, a sua sociedade ainda tem um certo arcaísmo. Né? Então, nesse sentido, Rússia e Brasil teria uma certa semelhança. Tá? Bom, daí a gente pode ir para um outro ponto, que é o identitarismo tradicionalista. Então, assim, o que seria isso? Seria o multiculturalismo e a multipolaridade. Veja bem, o multiculturalismo do Dugin e da quarta teoria política não é a mesma coisa que o multiculturalismo progressista globalista, tá? Democrático, liberal, enfim, desse progressismo que está aí rampante hoje em dia. Esse multiculturalismo seria essa ideia do Dasein, ou seja, cada povo tem direito de ser o que é. O multiculturalismo atual olha, o fulano é gay, então o cara que é islâmico, ele tende a aceitar o homossexualismo, mesmo que a religião dele diga que não pode, porque são os direitos humanos. Né? É um identitarismo baseado em direitos humanos universais. O pessoal da quarta teoria política recusa isso, né? Mas aí, em nome do quê? De cada povo ter o direito de existir de acordo com a sua cultura. Mesmo que essa cultura seja uma cultura pagã. No outro dia, um dos sujeitos aí tem mais destaque dentro da NR Brasil, que é o André Luiz, que inclusive é um professor de história, ele trouxe uma postagem bastante engraçada no Facebook, dizendo que ele não consegue entender como tem gente que não acredita em Curupira, ou seja, bom, como nós temos que reconhecer o Dasein de cada povo, então nós temos que reconhecer o Curupira, porque ele é o Dasein do índio. Né? Então, o Curupira existe.
o Boitatá também, o Negrinho do Pastoreio. Aí apareceu um rapaz lá falando sobre outras figuras lendárias, né, do folclore brasileiro, como o Curupira, o Caboclo não sei o que lá, enfim, cara, uma fantasia completa, né? E eles fundamentam, né, aí, nisso aí, a luta contra o liberalismo, porque o liberalismo ele tem uma cultura universalista dos direitos humanos, e eles dizem, olha, em nome daquilo que o homem, daquilo que faz o homem ser o que é o idioma, a cultura, a sua história, nós estamos contra o liberalismo, porque o liberalismo tem um modelo abstrato de homem. Então, nosso modelo de homem é o homem concreto, é o Dasein. Né? É o homem tal como ele é na sua existência real, concreta, histórica. Perfeito? Um outro aspecto também interessante da teoria, da quarta teoria política, é o conceito de conflito entre mar e terra. Então, esse conceito de mar versus terra, no Dugnismo, na quarta teoria política, assume a noção de atlantismo versus eurasianismo. Tá? E o Dugin, ele se vale desse conceito para extrair daí uma metafísica. Segundo o Dugin, esse conflito entre mar e terra não é só um conflito entre potências políticas, mas também um conflito entre princípios espirituais. Tá? Aí, por princípios espirituais, leia-se, potências espirituais relacionadas aí ao pensamento perennialista, tá? Não tem nada a ver com Deus e o diabo, tal como seria, vamos dizer assim, numa visão católica, a cidade de Deus versus a cidade dos homens, como Santo Agostinho, não tem nada a ver com isso. Tá? Eles podem até usar isso daí, porque é típico, né, do esoterismo e dos esotéricos se valerem de certos conceitos do catolicismo para extrapolar esses conceitos e chegar num simbolismo esotérico, dizer, olha, está tudo conectado e etc. Mas, enfim. Então, esse conceito ele vai para uma metafísica, tá? E ele também vai para um campo político onde o eurasianismo, a Eurásia, a Terra, ela é identificada como o polo da ordem e o mar é identificado como o polo da desordem, do caos. Tá? E aí, bom, quem é que representa esse polo da terra da Eurásia? A Rússia. E o mar? Os Estados Unidos. E a Grã-Bretanha, etc. Bom, ele vai se basear na literatura do século XX sobre geopolítica para extrair esse conceito. Principalmente na escola alemã do Entre Guerras, de Karl Raschhofer, tá? Que era um teórico geopolítico. O Dugin ele vai, então, postular um conflito dual primordial entre o atlantismo, né, entre estados marítimos e civilizações marítimas, como os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, e o eurasianismo, estados e civilizações terrestres, como a Eurásia, a Rússia. Tem um especialista, que é o Wayne Allensworth, que ele observa o seguinte, que quem penetra abaixo da superfície da linguagem aparentemente racional e acadêmica do Dugin, nos Fundamentos da Geopolítica, que é uma das obras dele, percebe que a geopolítica do Dugin é mística, é uma geopolítica esotérica, e que a forma das civilizações mundiais e os vetores conflitantes desse desenvolvimento histórico é moldado, como eu falei, por forças espirituais invisíveis, além da compreensão do homem. Então, no Tratado Dugin, como o Allensworth ressalta, o autor ele se apropria da ideia de geopolítico do belga Jean Thiriart. Tá? O Jean Thiriart ele vai reconhecer, vai considerar, melhor dizendo, a União Soviética russificada como bastião final da civilização, numa Europa tomada pelo consumismo americano sem raízes. Quer dizer, o Thiriart, né, ele tinha defendido, anteriormente ao Dugin, né, a formação de uma nova Santa Aliança da Rússia e da Europa, com o objetivo de construir um império euro-soviético. Se estenderia de Vladivostok a Dublin e também precisaria depois se expandir para o sul, para o Oceano Índico, ou seja, para a Ásia.
Tá? Então, o projeto geopolítico do Dugin é basicamente este. É um projeto de reconstrução de um império soviético, mas não com base no comunismo, tal como ele foi na época de Lenin e Stalin. Eu vou explicar isso depois. Tá? É um neocomunismo, tá? Mas é um comunismo de certa forma. Um comunismo estracerista, porque assim, no estracerismo, o que acontece? A propriedade ela ficaria sob a direção dos gerentes e não apenas do Estado. Tá? Então, vamos dizer assim, a propriedade ela seria gerida parte pelo Estado e parte pelo gerente. Tá? Então, é um modelo um pouco diferente. Então, essa segunda parte está finalizada, Semag. Se você quiser fazer alguma pergunta ou alguma colocação, fique à vontade. Perfeito. Nenhuma colocação, a não ser, é claro, novamente demonstrada a grande influência que o stracerismo possui dentro da quarta teoria política e do duginismo, que acaba fazendo uma mescla e uma mistura muitas vezes com outros dissidentes Sim, neofascistas ou até sim, mesmo exatamente. Neonazistas, né? bolchevistas. É, Neonazistas. Isso. Exatamente. É isso que você fala é muito interessante, porque o atual líder da NR no Brasil, ele veio desse nicho neonazi, né? E acabou, me parece, sendo expulso ou saindo, porque o pessoal não o considerava suficientemente ariano para fazer parte da coisa. Enfim. Então é isso. Se você quiser colocar mais alguma coisa, ou ah, perguntar. achei cômico, não? Mas Sim, 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 sim. a- Essa história é bastante conhecida, essa história, né? Bastante conhecida. eu já conhecia, inclusive, mas Tá, né? tem, É uma história. aliás, dizem que ele não somente foi expulso, como ele levou uma surra quando eles foram se É, encontrar parece-me que foi no encontro evoliano, né? Aí já num outro momento. em São Paulo, eu Contam, acho. é, contam isso, exatamente. Contam isso. Importante você ter lembrado desse evento. Eu até, se eu esquecer, eu até peço a você que me lembre de comentar sobre esse evento no final aqui da minha exposição, porque alguns nomes estiveram presentes nesse evento e eu, assim, Semag, não é fazendo difamação de ninguém, mas é importante alertar os católicos a respeito das pessoas que participaram desse evento, para que elas fiquem alertas em relação a pessoas que têm um certo vínculo com esse nicho evoliano e com a teoria política. Né? E as duas coisas estão conectadas. Muito importante isso, sobretudo no cenário que a gente está vivendo, onde há uma infiltração generalizada de olavistas, de duguinistas no meio tradicional, e nós somos católicos, nós precisamos prezar por uma ortodoxia, acreditamos que o caminho para construir uma via alternativa política ao liberalismo não é esse. Nós compartilhamos da preocupação que essas pessoas têm com o atual contexto civilizatório, com o atual contexto que a globalização impõe ao mundo, de liberalismo, de progressismo, etc. Mas não acreditamos que esse seja o caminho, né? Essa seja a solução. Então é importante alertar as pessoas de quem são os nomes que estiveram presentes nesse encontro evoliano. Claro, claro, sempre bom para que se afastem. Sem dúvida. Bom, se não houver mais nada a Podemos, perguntar ou a comentar, podemos ir pode seguir. agora diretamente logo na parte mais importante mesmo dessa exposição, que seria quais são os erros exatamente de Dugin e da quarta teoria política. Exato, exato. Pois bem, então nós vamos começar aqui a apresentar os erros do senhor Alexander Dugin com o conceito de noologia. É um conceito bem estranho, assim, o pessoal que não está acostumado aí com filosofia vai ter um pouquinho de dificuldade, eu vou tentar destrinchar da melhor forma possível. Se houver algum mal entendido em relação a esse conceito, Semago, eu até peço que você, ao final aqui da exposição, questione, caso reste alguma dúvida, tá bom? Então vamos lá. O que é noologia? Bom, esse conceito
deriva de um outro conceito do Dugin, que é o de noomaquia. Noomaquia. Tá. Alguma pergunta, Tamara? Não. Eu queria dizer também que tem aquele erro da distinção do nous que os Assim, gregos fazem e que os ortodoxos e por consequência prática o Dugin mesmo comete, e isso acaba contradizendo boa bem notado. parte da filosofia Bem notado. ocidental. Tanto que ele diz, numa defesa do nous e do ortodoxismo, porque ele faz aquela distinção que o René Guénon aponta de religião e tradição, ou religião Sim, e, sim, sim. como posso dizer, espiritualidade, por assim dizer. Correto. E a Igreja Isso mesmo. Católica é uma religião, ele diz exatamente isso. E o Exato. ortodoxismo é uma espiritualidade, um Exatamente. É a místico. mesma coisa que o filho do Olavo de Carvalho diz. O Luiz Luiz Gonzaga de Gonzaga de Carvalho. É a mesma Carvalho, coisa. que inclusive é A mesma muçulmano. coisa. Sim, Muçulmano e exatamente. vive falando com padres em live que devem pensar supostamente que ele é católico. Olha, é grave isso tudo. Os padres têm que começar a levantar, têm que começar a alertar as pessoas. Tem alguns fazendo isso, mas são poucos ainda. Mas o que eu queria concluir É, com isso, Rafael, é que, por exemplo, ele chega a dizer, num artigo propriamente dele, de que, com todas as palavras, a Igreja Católica criou a lógica. Ela não existia na na filosofia antiguidade. Na na antiguidade. antiguidade. São Tomás de Aquino que criou a lógica. E É, tem uma coisa que muitos, para já dispersar todos os católicos que tiverem qualquer interesse pela quarta teoria política, que o Dugin defende explicitamente que, porque a Igreja Católica é uma religião e ela quer se impor sobre as espiritualidades, como você bem disse, né? Catequizar sobre índio, por o exemplo, Dasein, né? Dasein, né? porque isso atentaria contra a Dazai, que todos os países haveriam de fazer uma coalizão militar e econômica contra o Vaticano, contra Roma, contra a Igreja É isso aí. Católica, para É derrubar. isso aí. Exato. Esse autor que eu citei aqui antes, tá? O Allensworth, ele fala disso. Ele deixa claro nas análises que ele faz do Dugin que o projeto do Dugin é destruir a religião católica na Europa. É isso mesmo. Então pode prosseguir, por favor. Não quis interromper, mas apenas Então, para vamos logo lá. de início apontar Não, um enriqueceu, sem dúvida. Muito perfeito. importante isso aí que você notou. Bom, então, esse conceito de noomaquia e de noologia vem justamente do conceito dele de nous, né, que você bem citou. Essa obra, Noomaquia, de Dugin, é uma obra em 24 volumes. Se eu não estou enganado, ela ainda não está traduzida para o português. Tá? Tem alguns artigos publicados em português sobre a noção de noomaquia, de noologia, inclusive, desses artigos que eu parto. Tá? E essa ideia de noologia, noomaquia, almeja inaugurar um novo paradigma filosófico, a partir da desconstrução radical do universalismo ocidental moderno e da reconstrução de um modelo pluriversal dos vários logoi que estruturam as culturas humanas. Então, perceba, dizer, não é destruir esse universalismo secularista e iluminista para reconstruir a cristandade, que é um universalismo sacro. Não, é para construir um modelo pluriversal, né, do Dasein, dos vários povos, dos vários logos que fundamentam as culturas humanas, etc. Então, depois a gente vai falar dessa questão dos logos em Dugin. Então, o Dugin vai dizer, a partir da noologia, que não há um único tipo de intelecto comum a toda a humanidade. Né? Ao contrário, existiria uma multiplicidade de knows, né, como você bem colocou, Semai. E que é isso que legitima, em um nível mais profundo, a multipolaridade. Daí também vai vir a noção de mundo multipolar do Dugin. Né? Uma coalizão, como você notou, de de vários povos, cada um com seu Dasein, contra a globalização, mas não é para reconstruir a cristandade católica.
destruída pela Revolução Francesa, né, e por outras revoluções. Não, não é para isso. Tá? O Dugin diz o seguinte, vou citar duas frases dele para ilustrar essa noção. É minha convicção que o nous, o intelecto, o pensamento se manifesta em três formas distintas. Um nous, portanto, tem três formas principais, com inúmeras subdivisões incorporadas nessas três formas gerais do processo de pensamento, que eu chamo de logos. Então, veja, o Dugin considera que existem três logos. Bom, nós católicos consideramos que há um único logos, que se chama Nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, outra coisa que o Dugin fala. Outro ponto fundamental, que é ele falando, é que uma hierarquia entre culturas e povos não existe. Olha isso. Não existe hierarquização entre culturas superiores ou inferiores. Não pode existir, uma vez que os três logos se combinam entre si de maneiras completamente específicas e peculiares. E a maneira como eles o fazem é adequada a cada cultura. Então, também, entre esses três logos, não haveria hierarquia. Eles três são equivalentes. Não existe um superior ao outro. Tá? Quando a gente fala de nous, né, na filosofia, nous é espírito, né? Pensamento, inteligência. Bom, os medievais, eles falavam de nous no sentido de intelecto agente, né? Inteligência suprema que, vamos dizer assim, fundamenta os atos de inteligência do ser humano, que também é um ser racional. Bom, esse intelecto agente pode ser entendido como a sapiência, a sabedoria divina. E daí, né, a noção de que o Cristo, Jesus Cristo, Filho de Deus, é, né, o Logos, como diz São João no seu Evangelho. No princípio era o Verbo, no princípio era o Logos. O Logos que os gregos chamavam de fundamento de todas as coisas. É o fundamento onde a razão se estriba, se baseia, para ela poder extrair as suas conclusões. De onde a razão tira os princípios fundamentais do pensar. Tá? Então, o Dugin vai dizer que tem três logos. Logos, então, Jesus Cristo não é o Logos. Tá? Então, essa é a primeira consequência aí dessa conclusão dele. Quais são os três logos, segundo Dugin? Bom, ele vai se basear na mitologia grega e também em Nietzsche, Friedrich Nietzsche, pensador alemão, nihilista, que vai decretar na sua obra, assim falava Zaratustra, que Deus está morto. Né? Zaratustra é o profeta da morte de Deus. Ele que anuncia, né, uma nova era em que Deus está morto e em que não há mais absolutamente certeza de nada. Então, a era do niilismo, do nada. Então, o Nietzsche ele vai fazer uma análise da cultura a partir de dois princípios. O princípio apolíneo, que seria um princípio hierárquico, um princípio lógico, e o princípio dionisíaco, que seria o princípio do prazer, do instinto, do desejo de vida, da imanência, Rafael, do sentimento. aí Pode comentar. entraria, por exemplo, o conflito dos dionisíacos e dos apolíneos, que também se traduz, por assim dizer, contextualizando com maior facilidade para os ouvintes, naquele conto do Édipo Rei, onde nós temos o Édipo, que é o homem que supostamente ao responder o enigma da esfinge ele decifraria, né, teria decifrado todos os segredos da humanidade. E do outro lado, Tiresias, que é um xamã, um profeta, um mago, um bruxo cego, Sim, e que seria então a sim. negação da razão pela via Isso, gnóstica. isso. Enquanto o Édipo, ele seria o culto à vontade, o homem decifrando tudo, ter essa capacidade. E aí nós vemos dois conflitos ontológicos, não é? E que só são solucionados com o realismo moderado proposto por São Tomás de Aquino. Sim, sim. Que Onde já está presente. O realismo já está presente ali
e Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Porque na Grécia você tinha realmente esses dois polos, né? Um polo apolíneo, racional, né? E tinha esse polo dionisíaco, que estava presente nos cultos de Dos Dionísio mesmo, bacantes, as bacantes, que exatamente. Isso aí. foram inclusive perseguidos por Catão no seu Uhum. governo em Roma, no Senado, Isso. porque Roma era ele, patriarcal, né? sim, Roma era patriarcal. eles tinham surgido em Roma após Uhum. a humilhação que eles imporam em Cartago, Uhum. porque acabou que os cartaginenses que sobreviveram imigraram todos para Roma, consequentemente, já que a cidade deles foi destruída, e eles começaram a estabelecer vários cultos de origem estrangeira. Assim, a Roma tinha muito esse costume, né? Quando eles conquistavam o povo, eles assumiam também a cultura daquele povo. Não, mas justamente, porém os cartaginenses eram um povo de tal desgraça que além de cultuarem Baal, eles ainda por cima tinham um culto tradicional aos bacantes que tentou se inserir em Roma e que por Sim, uma legislação do próprio senador Catão foram todos perseguidos e mortos porque eles atentavam contra a moralidade da época sim, por exatamente, causa de exatamente. orgia. Quebrava a moral familiar, Eles, isso aí. eles iam porque chegou Na a. Grécia, isso era permitido em certas épocas do ano e Exato. em certos lugares, na ilha de Lesbos, etc. E com propósitos, por assim dizer. Era uma espécie de, como é que eu vou dizer, válvula de escape. Mas na Roma, isso já não era mais tão permitido, até Era porque, subversivo, tinha um caráter subversivo. sim, justamente, e por atentar contra esse sistema patriarcal, por exemplo, teve o caso do sobrinho, acho, de um governador ter sido convidado pela madrasta ou pelo tio a ir a esse, sabe, Aham. cerimônia, culto Sim, sim, sim. bacante. Ele Isso era muito comum. iria ser iniciado, ele viu que seria molestado e denunciou Exato. pro governador que ao descobrir o que iria acontecer com o sobrinho dele, que deveria ser provavelmente o, por assim dizer, sucessor, né? Uhum. Ocorre que ele ficou enfurecido, levou ao Senado e iniciou toda a perseguição que foi responsável pela morte dos bacantes. Mas o que eu quero Sim. dizer é algo permissivo, que atenta completamente Aham. contra a moral e que nenhuma sociedade Sim, deve sim. permitir. E o Dugin considera isso tudo um logos, um dos Uma logos, opção, uma também opção. a inteligência humana. A via da mão branca, a via do leite do É, Maná ou a isso, via negra. E tudo tá isso certo, aí. tudo tá correto, A nada tá via da mão errado. direita e da mão esquerda. A via da mão esquerda e da mão direita, isso aí. Mas, Exatamente. ô Rafael, não existe realmente nada errado. Você pode optar pelas duas e tá tudo certo. Pois é, exatamente, exatamente. Então, o Dugin partindo, né, do Nietzsche, ele vai chegar à conclusão que tem esses dois logos, o apolíneo e o dionisíaco, mas ele diz o seguinte: esses dois logos ainda são masculinos. Tá? Então teria um terceiro logos, que seria o logos feminino, o logos de Cibele, da grande mãe, da terra, do solo, da matéria. Então ele vai fazer a seguinte caracterização. O logos apolíneo, ele está presente ali na filosofia clássica, Sócrates, Platão, Aristóteles, também na filosofia medieval. Né? É um logos solar e branco, um logos diurno, um logos da luz, é hierárquico, é masculino, exclusivamente masculino, é patriarcal. Ele se baseia no pensamento dedutivo, na racionalidade, na eternidade e na transcendência. Já o dionisíaco seria um logos negro e noturno, igualitário, não haveria hierarquia. Ele é masculino, inclusive, ou seja, ele não exclui a ideia de um macho calcado na vontade, né, no império do desejo. Enquanto que o apolíneo é um modelo que exclui esse tipo de macho. Né? O macho ideal, o homem ideal, é o homem racional. Aí o grande modelo é Sócrates. Esse modelo dionisíaco é intuitivo, é imanente, é irracional e é sentimental, mas ele não chega ao ponto de negar a transcendência e uma certa eternidade ou uma certa racionalidade. Já o logos sibelino
seria o logos feminino, ele nega completamente, né, o apolíneo. Então, ele seria o fundo do abismo, vamos dizer assim. É o logos da grande mãe, né, que devora todas as coisas, inclusive o macho hierárquico e o Dionísio. Tá? É o logos da terra, do solo, da matéria. Então, segundo o Dugin, a inteligência humana, como você bem falou, né, ela pode se fundamentar em qualquer um desses três logos. E em cada fase da história predomina um, como num ciclo. Né? Quando há um ciclo apolíneo, logo depois deve vir um ciclo dionisíaco e sibelino, aí há uma destruição, aí seria, vamos dizer assim, o Kali Yuga, né? E aí uma reconstrução. Inclusive, a noção também de história do Dugin é uma noção cíclica, porque é uma noção esotérica, perennialista e hinduísta, diga-se de passagem. Quais são os efeitos dessa noção de triplo logos? Vamos lá. Negação da essência universal do homem, quer dizer, não existe um único nous, um único fundamento para a razão humana. Há mais três fundamentos. Tá? Negação também da harmonia fé e razão, que é postulada pela igreja. Já que há três logos, e não apenas Cristo, único logos presente na revelação e também na filosofia grega, como semente do verbo, tal como os padres postularam ao receber e assumir a filosofia socrática, platônica, aristotélica. Tá? Então, como você falou, né, não existe, né, uma universalidade da razão, da lógica grega, né, que também depois é assumida por Santo Tomás de Aquino, o realismo. Não. O realismo é apenas uma das possibilidades culturais, mas existem outras. E com isso você quebra a unidade do gênero humano. Como é que você vai falar de um único Salvador, né, sendo que o Salvador é o Logos encarnado, é o fundamento de todas as coisas encarnado, se existem três Logos? Então não existe uma religião universal, não existe um Salvador universal, não existe uma humanidade. Tá? Existem várias humanidades. Esse é o grande problema desse conceito de triplo logos. Bom, vamos partir agora para um outro erro, que é a noção de super-homem nietzschiano, ou seja, baseado em Nietzsche. O Dugin vai assumir essa noção de Ubermensch, de super-homem, mas dentro de uma visão evoliana. Ele vai reler Nietzsche à luz de Évola. Tá? Isso é muito importante de notar. Por quê? O Nietzsche, ele vai evocar o niilismo. Como eu falei, Zaratustra, né, o profeta do nada. Só que isso vai ser lido por Dugin e por Évola também como uma convocação para o homem superar Deus e superar o nada, a fim de que ele se torne, através dessa superação, o ser, o centro de tudo. Então, a ideia por trás da noção que Évola, da releitura que Évola e que o Dugin fazem de Nietzsche, é que o homem, a partir desse contexto moderno que leva tudo ao nada, é que o homem tem que interiorizar o absoluto, a fim de descobrir a sacralidade do ser. E isso seria proporcionado pela crise do mundo moderno. Tá? Bom, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, na noção evoliana e na noção duginista, o Deus cristão na forma de trindade, isso na verdade já vem do Fritz Schuh, ele é algo de determinado. Então, assim, para Schuon, a trindade não é o Deus verdadeiro. A trindade é uma manifestação de Deus. Tá? Então, o Deus verdadeiro seria o infinito impessoal, do qual a trindade seria uma expressão. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são expressões do infinito impessoal, não são ainda o Deus verdadeiro, né? São uma expressão, uma manifestação do Deus verdadeiro. Então, você teria que superar esse algo de determinado para dar lugar ao absoluto sem forma. Então, é uma junção de Schuon e de Nietzsche. Você tem que superar, né, a crise do mundo moderno, assumir o niilismo nietzschiano, de uma certa forma, para você chegar ao absoluto sem forma. Tá?
E aí você chega a uma experiência que é chamada experiência do caos, experiência do vazio, e que é simbolizada pela estrela de 8 setas, que é justamente o símbolo de Dugin. Né? Vocês podem ver lá que toda publicação duguinista tem essa estrela de 8 setas, né? Que é também o símbolo da quarta teoria política. Tá? Bom, aí você vai chegar, obviamente, a aquilo, né, que Évola pensava, quer dizer, a superação do homem atual e a criação de um novo homem. A gente vai falar agora. Tá? Então, isso daí entra, aliás, com base nisso, né, que surge um outro conceito, que é o de comunismo esotérico. Tá? O que o Dugin fala, partindo desse conceito aí do super-homem de Nietzsche, da necessidade do homem de superar Deus e o nada para se tornar o ser, vai chegar à seguinte conclusão, que o proletariado ainda não cumpriu a missão de fazer a revolução, porque na Revolução Russa, segundo Dugin, o Lenin só derrubou uma estrutura material, só que tem que ir além disso, tem que fazer uma revolução espiritual para derrubar o demiurgo. O que é o demiurgo? É o Deus cristão, pô. Entendeu? Então você tem que superar o Deus cristão, tá? Que é o demiurgo, para você chegar a constituir uma nova era. Então os proletários eles são vistos pelo Dugin como os novos cavaleiros templários, que vão destruir o mundo demiúrgico. Os proletários seriam os artífices do Tártaro, ou seja, do inferno, o que vai proporcionar a subida do novo tipo humano superior. Évola e Dugin, eles veem em Nietzsche esse ímpeto para a destruição de tudo. Não exatamente como afirmação do vazio e da vida instintiva, mas como sinal de que o niilismo, que do niilismo, melhor dizendo, sairá o supra-homem pós-Kali-Yuga. Então Nietzsche é evocado como o profeta do caos, que anuncia o novo dia do homem absoluto. Rafael, Esse homem absoluto, pode falar. isso da Kali Yuga, a Idade do Ferro, esses ciclos hesiódicos, não é? Uhum. Que se iniciou propriamente aqui no Ocidente pela teogonia, de que Uhum. haveriam períodos de glória, para então haver Isso. períodos de De queda e desintegração dos valores, das tradições, para novamente, após essa Kali idade de Yuga, ouro, idade de ouro. surgir uma era de ouro, que o Hitler mesmo encarava como o Reich de 1000 anos, por exemplo. Sim, sim, sim. O Isso. hegelianismo, ele foca muito nisso, principalmente. Todas as ideologias hegelianas buscam um paraíso na Terra, resumidamente, e pelo meio que A for. diferença do hegelianismo é que o hegelianismo ele é linear. Tá? Ele postula isso, sim. O Marx também vai postular isso. Né? Uma era final em que você vai atingir o supra-sumo, né? O fim da história. É o fim da história, mas é linear. Tá? O problema é que, na visão do Dugin, isso é cíclico, tá? Porque é uma visão esotérica. Não, perfeito, porque essa visão, ela é, por assim dizer, tradicional, Sim, de sim. ciclos, como vemos em Hesíodo, Bhagavad Isso. Gita, todos esses Embora, textos e embora o Exíodo tradições. não fosse esotérico, né? Fique claro, o Exíodo não tem nada a ver com Évola. Acidentalmente. Não tem. Esse pessoal vai pegar essas coisas, porque assim, os gregos, eles não tinham uma noção de história como linha, porque essa noção ela nasce entre os hebreus, ela nasce da revelação. Tá? Perfeito. E eles estavam muito presos ainda a uma noção natural de tempo, né? Porque no plano natural, o tempo realmente é cíclico, as estações do ano, etc. Até porque eles estavam privados da revelação, Exato, exato. eles estavam se atinham tão somente ao plano natural, a ver a criação, por exemplo, e buscar nela reconhecer a Deus por meio da beleza das estátuas, a Sim, sim. filosofia.
E os hebreus mesmo não precisavam de nada disso porque eles tinham a revelação. Por isso que eles nunca desenvolveram um grande governo, por isso que eles não desenvolveram muitas artes, ou mesmo textos e poemas. Exato, exatamente. Assim, na história da civilização, evidentemente que há momentos de progresso e de queda. Eu sou historiador, sou professor de história, e isso é muito claro. Não dá para você caracterizar a história simplesmente como uma linha progressiva. Existem momentos da história em que realmente ocorrem desintegrações, o caos, a queda e depois uma reconstrução. Né? Agora, o problema é você encaixar tudo isso dentro de uma cosmovisão esotérica, como esse pessoal faz, e aí você extrai essas sandices, né? De que não, nós temos que derrubar o demiurgo. E por que eles falam isso, né? Porque é o seguinte, o mundo do demiurgo, Semag, demais, é um mundo cristão ocidental, criado pela Igreja Católica. E, assim, se você pegar o Chuon, Fritjof Chuon, sobretudo, e o Seyed Hossein Nasri, o Nasri é um discípulo do Chuon, eles destacam o seguinte, que a modernidade, o mundo moderno, ela seria um produto do cristianismo. Então, assim, eles veem o cristianismo como um processo que prepara a modernidade. Por quê? O cristianismo teria dessacralizado o mundo, graças à revelação, né? Os deuses foram banidos e, portanto, a natureza virou uma criatura de Deus. Ela não é mais sagrada. Ela é uma criação divina, mas não sagrada, como era no paganismo. Tá? Então, o que seria esse pós-Kali Yuga? Seria uma retomada do paganismo indo-europeu, da supremacia da raça ariana restaurada. Aí, sob os auspícios aí da teoria do Évola, é isso que basicamente o Dugin imagina, que o Dugin visa chegar. Né? E daí que eles falam, por exemplo, de cavalgar o tigre. Não, vamos aceitar o caos. Nada de, vamos dizer assim, colocar um breque ao caos. A ideia também por trás do duginismo e da quarta teoria política é a aceitação do caos. Porque do caos sairá essa nova era, essa nova idade de ouro. Né? E, bom, isso é completamente absurdo, né? Porque nós temos que lutar contra o mal, nós não podemos aceitar o caos, a destruição. À medida das nossas forças, nós temos que lutar contra isso. E aí, eles, com essa ideia de cavalgar o tigre, eles basicamente entram numa espécie de fatalismo. E também, como você falou, né, de aceitação da via da mão esquerda. Né? Vamos aderir aos artífices do caos, do inferno. Porque é esse caos, esse inferno, que vai trazer a nova ordem. Né? Caos abiordo, né? Também o solver et coagula, aquele conceito alquímico, onde, resumidamente, nós temos que entrar na onda, cavalgar o tigre e torcer, no caso, como muitos aceleracionistas fazem, para que o mundo Isso. moderno avance cada vez mais, para que possa então haver, por Uhum. quase que mágica, um período de reconstrução, como muitos judeus cabalistas defendem, e que por Sim, isso sim. financiam a degeneração no mundo inteiro. Exato, exato, exato. É porque, para os judeus, o Messias virá quando tudo estiver muito mal, né? Então, quer dizer, vamos promover o mal para que a era messiânica chegue mais rápido. Exato. E não temos dó Você, das você percebe, pessoas, não é? Não temos exato, você dó. percebe, não, isso que o projeto desse pessoal não é a salvação das almas. Você veja, por exemplo, que nesse meio da dissidência, da teoria política, quais são as figuras que são incorporadas à militância? São essas figuras que representam justamente a degenerescência moral. Você vê que nesse meio há uma gama enorme de satanistas. Tá? Enfim, é a via da mão esquerda, entendeu? Então, quer dizer, os caras não estão preocupados com a ordem, estão preocupados e querem, não só torcem pela aceleração do carro, mas eles promovem isso. Eles promovem isso. Justamente. E, por exemplo, o conflito mesmo do Olavo contra o Dugin é porque o Olavo ele defende uma via da mão direita, do Essas ideias. saber, da elevação pelo conhecimento, conservadorismo.
É você tentar restaurar as coisas através de uma elite intelectual esotérica. O Dugin não. O Dugin quer derrubar tudo. A via do Dugin é revolucionária. Tá? Mas Aí você vai juntar toda a escória do mundo, né, contra a atual elite oligárquica liberal. Tá? Você junta satanista, você junta neonazi, você junta sei lá o quê, comunista e tudo mais. não se importando com a convicção, com os valores, Não, não, só não. objetivam única e exclusivamente a destruição, o caos. A derrubada do Demiurgo. A derrubada do Demiurgo. E o que eu queria dizer, Rafael, com citando inclusive Hesíodo e os períodos cíclicos, é que eu vejo que essas ideologias, e no caso do duginismo, que é totalmente enviesado, que eles tentam construir a história sob uma ótica completamente enviesada, de Uhum. derrubar o demiurgo com o propósito da suposta destruição dos governos liberais para instauração e proliferação dessas pequenas tradições, não é? É que Sim. o Dugin mesmo, ele resumiu, acho que no livro dele, O Gnóstico, a doutrina dele basicamente em vigílias, assim como a noite, que Assim, sim. tem 12 horas, não é? E é composta por 4 vigílias de 3 horas cada, e que nós estaremos na terceira vigia para irmos para a quarta. Então, a ideologia dele teria como propósito analógico a um martelo acelerar, Ultrapassar, acelerar, para chegar à quarta, né? Mais rápido bater possível. até chegarmos à quarta vigília, que seria quando o Messias virá. Ou seja, quem? O Que próprio Messias é esse? anticristo, não? Exatamente, que Messias é esse? É um falso Messias. Bom, eu vou seguir aqui, a gente vai terminar aqui falando sobre o russismo do Dugin. Então, outro erro do Dugin é o russismo. Ele vê a Rússia nem como europeia, nem como asiática, mas euroasiática, né? Isso vai levar a uma eslavofilia, como nós já falamos, e a concepção de que a Rússia é uma outra coisa, diferente do mundo ocidental, etc. O comunismo, segundo o Dugin, não teria funcionado lá na Rússia, pois ele foi implantado sobre bases ocidentais. Então, o que ele propõe? Um neocomunismo nacional, uma retomada da ideologia de Nietzsche e de Junger, que imaginavam um nacional-bolchevismo. E esse movimento, né, foi refundado por Limonov e pelo Dugin. Nesse movimento, a Rússia é tudo, o resto é nada. Qual é o projeto desse movimento? É criar um novo império soviético sacral. Mas sacral em que sentido? Não sacral no sentido cristão. No sentido dessa retomada, desse paganismo indo-europeu, um arianismo pagão, etc. Talvez tenha algum espaço ali para tradições, para religião ortodoxa, né? Mas dentro desse enquadramento esotérico, né? Dentro dessa espiritualidade esotérica. Porque a gente sabe que todo esotérico ele tem uma religião exotérica. É o caso do Dugin. Né? Ele tem ali uma simpatia pela ortodoxia, mas, no fundo, ele é um evoliano, um esotérico, né? Um perennialista. Quais são os efeitos desse erro? A Rússia é o catecon. Tá? O que é o catecon? Catecon, na tradição teológica, é aquilo que barra a manifestação do anticristo. Tá? Então, vou ler aqui uma fala do Dugin sobre isso. A estrutura da compreensão cristã do tempo é simples. Cristo vem, vive 33 anos entre a gente, funda a igreja. Em segundo, o mundo cristão começa a ser construído, culminando no processo de cristianização do império, isto é, na proclamação do imperador romano, Catecon. Então, o anticristo vem. Na segunda epístola aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo descreve a vinda do anticristo, porque o mistério da iniquidade já está em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. Ou seja, Catecon, ele também é responsável por guardar o limiar da história. O czar ortodoxo é aquele que se situa na última linha do anticristo. Veja, então o Dugin ele vai dizer claramente que o czar é o catecon. E quando ele cai e a lacuna no ser é perfurada, o anticristo vem. O anticristo vem depois que o cristianismo deixa de ser dominante, quando deixa de ser imperial. Ou seja, com o fim do Império Russo, vem o anticristo. Com o fim do czar, com a queda do czar, vem o anticristo. Então ele deixa explícito
que, na sua compreensão do que seja a temporalidade cristã, a proclamação do imperador romano é o que segura a manifestação do mal visceral. O anticristo virá quando o cristianismo não tiver mais um imperador romano. E isso se dá quando o czar desaparece. A posição de Dugin é um reflexo da cultura dele, né? Ele é russo, adere ao Césaropapismo, doutrina segundo a qual o czar tem supremacia sobre a cristandade, unificando em si o poder religioso e político. E é também, óbvio, o reflexo de seu perennialismo. O czar aí, isso é importante de frisar, simboliza o rei do mundo, que é uma figura presente na filosofia de René Guénon. Para René Guénon, a tradição do rei do mundo, ou tradição primordial, seria conhecida sob a designação bíblica do rei Melquisedeque. Aí que está. Esse pessoal, né, sempre reinterpreta certas passagens bíblicas à luz do esoterismo. E o Guénon vai também tornar Melquisedeque análogo, a figura de Melquisedeque análoga à da Agartha oriental, né, que seria um reino que estaria sob o domínio de uma autoridade espiritual, de uma autoridade temporal, que seriam expressões de Deus na Terra, manifestação real de Deus na Terra, esse rei do mundo. Né? Segundo o René Guénon, os vários centros espirituais existentes ao longo da história, e aí ele inclui o papado romano, né, o catolicismo, sempre foram expressões secundárias de um centro espiritual maior, ou o que ele chama de ônfalos do mundo, como meio subsistente de resguardo da luz divina, no atual período de obscurecimento espiritual da humanidade, a Kali Yuga. Então é interessante que o René Guénon considera o seguinte, que existe, né, essa figura do rei do mundo e que, por exemplo, o Papa ele seria uma expressão dessa figura, do rei do mundo, que conserva essa tradição primordial. Só que o Papa seria uma figura secundária, né? Não primordial, não primária. Essa figura primária existiria em algum lugar lá no Himalaia, num centro espiritual qualquer, onde o Guénon imagina que está lá um sujeito que guarda, né, essa tradição primordial, um iniciado, enfim. Ou que já esteve por lá. Se não está, já esteve. Então, para o Dugin, quem melhor representa essa figura do rei do mundo não é o Papa, mas sim o czar. Então, não existe saída para o Dugin. A concepção dele de Catecon se baseia em duas heresias. Primeiro, o Césaropapismo, que consiste em dar primazia ao poder político, ao rei, sobre o poder espiritual, a Igreja Católica, no governo da cristandade, enquanto representação máxima da ordem cristã, ante o mal e o caos. Então, ele vai dar ao rei essa qualidade de representar, em primeiro lugar, Deus, sendo que nós sabemos que quem representa primariamente o poder de Deus na Terra é a Igreja. Tá? E a segunda heresia é o perennialismo, que vê os tais polos de ordem refletidos nas várias tradições, incluída aí a Igreja e o Papado, como meras expressões segundas de um centro espiritual maior, identificado com o rei do mundo, figura que salvaguarda a luz divina em última instância. Então, nesse sentido, né, para o Dugin, a Igreja Católica e o Papado são coadjuvantes, enquanto muralha que evita a manifestação do anticristo. Tá? E o rei do mundo, ou figuras que o simbolizam, que é o caso do czar, são os protagonistas. Então ele inverte completamente o sentido da história, né, e cai em duas heresias. Então, a minha apresentação, Semag, era essa. Tá? Eu espero que tenha ficado bem claro quais são os erros de Alexander Dugin e da quarta teoria política. E fico aí à espera das suas considerações. Se tiver alguma pergunta também, estou à disposição. Perfeito. Nenhuma consideração, mas para que o senhor não venha esquecer, né? Você havia me pedido há poucos minutos atrás, meio que na metade desse podcast, para que eu lembrasse de citar nominalmente alguns dos membros influentes dentro da Nova Resistência e entre outras áreas que têm certas más influências e que não devem ser seguidas. Então, pode começar. Lembrado. Bom, há anos atrás, nós tivemos o chamado Encontro Evoliano, que reuniu várias pessoas simpáticas à quarta teoria política. Tá? Esse encontro evoliano ele reuniu pessoas de diversas
diversas organizações e até linhas de pensamento. Perfeito? Entre algumas pessoas que estiveram presentes nesse encontro evoliano, nós poderíamos citar o Dídimo Matos, que é um professor de geografia lá do Maranhão. Ele é ligado ao movimento monárquico, é ligado também ao Centro Monárquico de São Luís, do Maranhão. Tá? E existe um grupo que circunda o Dídimo Matos. Então, ele, inclusive, foi o organizador do encontro evoliano. Ele trouxe o Dugin e trouxe também o Alain Soral, que faz parte dessa nova direita francesa que gravita em torno do Alain de Benoit, que nós citamos aqui. Bom, outra figura também que esteve presente nesse encontro evoliano foi o Vitor Emanuel Barbui, que é o líder intelectual da FIB, Frente Integralista Brasileira. Uma outra figura também que lá esteve foi o César Ranquetar, um professor, me parece que é doutor em antropologia, mas que tem um livro sobre direito tradicional, direita moderna, e que é uma figura também muito conhecida nesse meio da direita Aqui do conservadora Rio Grande do brasileira. Sul, inclusive. Eu conheço Então, ele. não sabia que era do Rio Grande do Sul. Enfim, então ele também fez parte desse encontro, assim como a liderança da Nova Resistência Brasil, Rafael Machado, né, entre outros nomes que agora não me vem à mente, mas esses 4 são os principais nomes que estiveram presentes nesse encontro evoliano, organizado pelo senhor Dídimo Matos. Perfeito? Então, só para pontuar os nomes que estiveram lá, que são figuras, de uma certa maneira, influenciadas pelo pensamento de Alexander Dugin e, quiçá, de Évola, né, porque senão não estariam nesse encontro. Não é isso? Então, era só para pontuar isso aqui, como um alerta. Tá? E agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu não sei se consegui ser claro. Alguns conceitos, obviamente, são um pouco difíceis, demandam um certo tempo para o público se acostumar e compreender. Não são conceitos que em um dia a gente absorve. E o importante é que o pessoal também busque se informar sobre essa questão. E eu tenho, inclusive, no meu blog, Catolicidade, um artigo, se eu puder até indicar aqui, não sei se posso. Com certeza. Deixa eu só pegar aqui o título direitinho do artigo para passar para vocês. É um artigo que escrevi em resposta ao senhor André Luiz, que é um dos membros mais notáveis aí, da ANR Brasil e que defende a quarta teoria política. Na ocasião em que nós, da Legião da Santa Cruz, gravamos um podcast sobre a quarta teoria política. E no meio desse podcast nós fizemos algumas críticas aos posicionamentos do André Luiz. Então eu escrevi um artigo chamado Resposta ao senhor André Luiz sobre a quarta teoria política, que está lá no meu blog Catolicidade, onde eu faço um resumo de alguns pontos que trouxe aqui na apresentação do Tretel. Tá? Então, se alguém quiser ler esse artigo para se informar melhor, para entender melhor as noções que embasam a quarta teoria política, seria interessante. Perfeito, então eu vou linkar nos comentários, na descrição, e quem quiser se aprofundar ainda mais no assunto, né, no tema, para combater essa levada eurasiana aqui no Brasil, que esteja à disposição a eles para consultarem e aumentarem a resistência do nosso lado do fronte, por assim dizer, contra esses levantes. Contra todos esses erros, né? Contra todos esses erros. Afinal, Os erros são vários e o acerto é apenas único. essa é realmente a nossa mensagem de esperança. Afinal, os erros são inumeráveis, incontáveis, mas a verdade é uma só. Nossa, verdade. Então, viva Cristo Rei, agradeço mais uma vez. Até a próxima.
Então, muito obrigado, Rafael, por ter participado. Muito obrigado a todos que ouviram até o final. E até a próxima.